Oi meninas, tudo bem? O meu nome é Ariel Damasceno, eu sou casada com Rui Demar Damasceno e eu tenho dois filhos, o Pedro, Azaf e a Zoe Marie. Eu vou contar para vocês um pouquinho sobre o meu testemunho, minha vocação, chamado e da minha história, né? Eu conheci Jesus com 6 anos através da minha mãe, que era a minha professora de escola dominical na igreja. E eu cresci na igreja do Nazareno, né? Durante muitos anos eu fui da igreja do Nazareno, desde criança até a minha fase de jovem, né? Quando eu tinha mais ou menos 9 anos, eu participei de uma conferência missionária e eu recebi o meu chamado missionário lá. Então eu percebi Deus falando fortemente ao meu coração como ele desejava que eu servisse na África. Depois do meu chamado missionário, eu comecei a entender que eu precisava fazer a obra do Senhor onde eu estava. Então, eu comecei grupos de evangelismo na escola, na faculdade. Então, eu sempre tinha grupos que eu liderava, né, de evangelismo. E sempre foi a minha prioridade levar Jesus para as pessoas. Com o passar dos anos, eu comecei a namorar, né, com um rapaz que ele era da igreja, mas que ele não tinha chamado missionário. E o Senhor me deu uma palavra que é a palavra que marcou o meu chamado, que diz em Isaías 61, que diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem cavalos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Então, quando o Senhor me deu essa palavra, eu já estava namorando há algum tempo e a gente noivou, estava preparando o casamento, quando Deus falou comigo sobre isso. Reavivou o chamado missionário no meu coração. Quando eu comecei a compartilhar sobre como Deus havia me chamado para ser missionária, na época o meu noivo falou que não era a mesma coisa que ele queria para ele e que eu precisava pensar sobre isso, porque realmente a vida com ele não ia ser aquilo que eu estava falando. E então eu abri mão, né? Eu precisei abrir mão do meu noivado e entreguei ao Senhor essa área do meu coração, que foi muito, muito difícil para mim. Abrir mão, né, desse sonho de casar e tudo mais. Mas eu entendi que o Senhor tinha algo superior. E nessa circunstância tão dolorosa, eu disse para o Senhor que se fosse para servir ao Senhor, para ir para a África e viver o chamado dele, eu não precisava de um marido. E foi aí que eu comecei a ser até um pouco feminista, assim, comecei a viver coisas que não tem muito nem vou nem mencionar agora, numa outra situação eu posso compartilhar sobre isso. Mas eu cresceu em mim um sentimento de independência muito grande, que eu não precisava me relacionar com alguém, que Deus era suficiente e tal. Até mesmo pelo histórico, né, que paterno que eu tive ausências muito fortes do meu pai, que foi embora, então eu cresci sem ser um pai perto e assim, nossa, eu tô com muito frio. Então foi bem difícil, né? Então depois de acho que uns 2 anos sem me relacionar com ninguém, entregando ao Senhor meu chamado missionário e orando por isso, eu conheci um rapaz que eu liderava o grupo de evangelismo da igreja. E eu conheci um rapaz e eu comecei a namorar com ele, né? E ele era um rapaz muito bom, assim, de Deus e tudo mais. E eu orava para que o Senhor compartilhasse com ele o mesmo chamado missionário. Mas, enfim, num certo momento ele me convidou para ir para encontrar com um amigo dele que ia me ajudar no evangelismo da igreja. E esse amigo é o meu atual esposo, que era Rui na época. E eu fui encontrar com ele. E lá a gente conversou sobre muitas coisas. Logo em seguida, depois desse evento,
meu namorado terminou o namoro comigo e quis voltar pra ex-noiva dele. E eu fiquei assim, foi muito ruim, porque eu esperava que eu não fosse namorar com mais alguém que não fosse meu marido, né? E aí me aproximei de Rui, né? Fui para uma outra viagem missionária que ele estava lá. Me aproximei dele. E aí nós compartilhamos do mesmo chamado missionário. E era, assim, muito de Deus, assim, toda a visão que era muito parecida. E como Deus uniu não só as nossas vidas, mas na verdade o propósito do Senhor, né? Que eu já ouvi uma frase que fala que Deus não une vidas, ele une propósitos, né? Mas ele une vidas com um propósito. Então, a palavra que eu queria deixar para vocês é sobre a vocação do Senhor. Ela está para além de um campo geográfico, né? Ela não é geográfica. A vocação do Senhor ela acontece onde você está. E independentemente da sua história, se você teve um pai que não foi bom, se você teve uma mãe que foi abusiva, não importa. Você tem que viver o seu momento. Você tem que viver a restauração do Senhor. E o Senhor, ele dá para todos um tempo chamado presente, né? Do passado você não precisa ficar presa, porque olhar para o passado é depressão, né? E olhar para o futuro é sempre ansiedade. Então, a Bíblia diz que nós temos que olhar para o alvo, né? Que é Cristo, e viver o seu presente. Então, eu queria trazer essa palavra para vocês, compartilhar um pouquinho sobre como foi a minha vocação, né? Hoje, junto com a minha família, a gente viaja a muitos lugares. Nós pregamos o evangelho pelo Brasil e já pela África. Alguns de vocês já conhecem nosso projeto. Dentro em breve, nós vamos nos mudar para o continente africano para desenvolver o nosso projeto missionário lá. Então, há alguns anos que eu tenho me capacitado nessa obra como professora, como coordenadora de programas bilíngues e eu tenho focado a minha vocação e o meu chamado para viver o que Deus tem para mim e não sair do centro da vontade dele. Uma profissão que o Senhor dá, as ferramentas que o Senhor pode proporcionar para você, não podem tirar você do foco. Então, essa é a palavra, mantenha um foco, porque se o Senhor chamou, ele vai cumprir. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar. Aos 9 anos, o Senhor me chamou para a boa obra que ele tem para fazer na África. E apenas, acho que aos 29, eu fui pela primeira vez à África. Então, o chamado de Deus, ele acontece, ele chama num tempo, mas ele realiza num outro tempo. Então, que o Senhor abençoe a vida de vocês e numa outra oportunidade, quem sabe eu estarei pessoalmente compartilhando sobre outras coisas com vocês, tá bom? Beijo e até a próxima. Porque para Deus Nada é impossível.